Em Jesus. Bendito é o teu nome. Santo é o nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cadê o povo de Deus? Diga amém. Amém. É isso aí, meus irmãos. Vamos glorificar o nome do Senhor nessa véspera de Natal. Irmãos, antes de eu trazer os agradecimentos com a liberdade do pastor, após a leitura posso orar? Perfeitamente. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13 e 14. O livro do pregador, capítulo 12, verso 13 e 14. Que diz assim a Sagrada Escritura: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever apenas dos obreiros da casa de Deus. É o que está escrito aí? Porque esse é o dever de todo, não ouvi, esse é o dever de todo homem, todo ser humano. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Querido Deus, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo é que nós estamos reunidos nessa noite para adorar o teu santo nome, para glorificar a ti, Senhor. E essa palavra o Senhor fez jorrar no meu coração quando eu fui ler a tua palavra. E que essa palavra, Senhor, possa transbordar o nosso coração com a alegria da tua presença. E de tal forma, Senhor, que na medida que nós vamos falando, o Senhor possa ir abençoando a todos aqui presentes, curando os que estiverem enfermos, no nome de Jesus, libertando o cativo, salvando o perdido, e que acima de tudo, Pai, o teu nome seja glorificado, que a igreja, a congregação Jardim Califórnia, seja conhecida como uma igreja cheia do teu Espírito Santo. E se a igreja se concorda, diga amém. Graças a Deus. Podemos assentar, igreja. Irmãos, acima de tudo, quero agradecer ao Senhor Jesus que nos dá, uma véspera de Natal dessa, um privilégio tremendo. Eu estava ali sentado me recordando que no ano de 2007 ou 2008, foi ou 2007 ou 2008, uma data como essa, num horário como esse, eu estava gemendo de dor. Eu senti uma dor terrível no dia 24. Eu tinha programado tudo para ir para uma festa. E eu passei o dia inteiro com dor terrível. E ainda assim, com aquela dor, que eu não sei o que era aquilo, eu fui para o bar, bebi, cheirei muita cocaína e ainda assim fui para a festa. Se fosse hoje, eu certamente ligaria, mandaria uma mensagem para o pastor Luiz, fala, pastor, hoje não vai dar para ele ministrar a palavra porque eu estou sentindo dor. Porque assim, quando é para o diabo, a gente faz melhor. Está repreendido, fazíamos melhor. Para Deus, nós temos que fazer muito mais, igreja. No dia 24 como esse, se não fosse Jesus Cristo, jovens, senhores, senhoras, músicos, banda, obreiros, onde estaríamos se não estivéssemos mortos? Jogado aí num bar, numa boca de fumo, trancado num quarto com depressão, com crise de pânico, ansiedade, medo, sem esperança e sem perspectiva de vida. É como estaríamos? Bem não estaríamos sem Jesus. Isso eu tenho certeza. Onde estaríamos no dia 24 se não fosse Jesus Cristo? E não estamos aqui, ou vamos daqui a pouco nos reunir com a nossa família para celebrar o nascimento de Jesus, porque bem sabemos que o dia 24 não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. As datas mais aproximadas, segundo os estudos bíblicos, segundo os estudos judaicos messiânicos, é o mês de Abib, que é o mês de abril.
mas não existe uma data específica. Mas é um tempo, o Natal, sabemos que é uma festa nada bíblica, mas é um tempo que nós nos aproximamos das pessoas, reunimos a família, nós aproveitamos para falar do amor de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Então, acima de tudo, agradeço a Deus por essa oportunidade de eu estar aqui, num paralelo com aquele Denis lá de anos atrás que estava com dor e drogado. Hoje estou aqui pregando a palavra de Deus pela misericórdia dele. E abaixo do meu Senhor, quero agradecer meu grande amigo, pastor Luiz Moisés, hoje foi consagrado também esse final de semana evangelista da casa do Senhor. E eu estou muito feliz pela vida do pastor. Já estive aqui no meio do ano, acho que foi no mês de junho. Falei para vocês que eu trabalhei junto com o pastor Luiz, bem como seu filho, o irmão Ramon, grande amigo de coração. E eu sou feliz e louvo a Deus pela vida dessa família, irmã Luciana também. E eu louvo a Deus pela juventude dessa igreja, geração eleita. Jovens, e façam valer esse nome. Uma geração eleita por Deus. E também a minha esposa, irmã Poliana, que me acompanha. Irmãos, sabemos que o Espírito Santo, ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que me convenceu que eu precisava mudar e ter uma transformação de vida. E desde então, quando eu entreguei minha vida para Jesus de fato, de verdade, no mês de abril de 2009, vai fazer 15 anos agora, no próximo mês de abril. Desde então, eu já ouvi diversas, milhares de mensagens de pastor, de obreiros na casa do Senhor, e etc, etc, etc. Só que esse versículo de número 13, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: de tudo que se tem ouvido, de todas as mensagens, de todas as escolas bíblicas e seminários, irmão, que você já participou, de diversos pastores que já passaram, pregadores que passaram aqui nesse altar, de diversas mensagens, de tudo que você aprendeu, de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, o resumo é, qual que é o resumo desse globo de mensagens? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever, não é um pedido, é uma imposição de Deus para a tua igreja, para a tua vida, igreja. Esse é o dever de todo homem, ou seja, todo ser humano, do mais mancebo ao mais ancião. Esse é o dever de todos nós, guardar os mandamentos do Senhor. Sabemos que há uma diferença entre eu saber onde está, eu sei onde está esse celular, eu estou vendo ele está aqui sobre o púlpito. Isso é o saber onde está. Igreja, jovens, uma coisa é eu saber onde está, outra coisa é eu guardar comigo. De tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, o resumo é, teme a Deus, tenha temor para com aquele que te chamou, tenha temor para com aquele que verteu até a última gota de sangue no Calvário. Tema Ele, adora Ele, louva Ele, exalta Ele, proclame Ele, confesse Ele, teme a Deus e guarda, retém contigo os seus mandamentos. E como você vai fazer isso, jovens de igreja? Se você não vem na escola bíblica, se você não lê a palavra de Deus, se você não dobra o joelho para orar, se tudo aquilo que acontece de bom na sua vida e de mal também, você não atribui a Deus e não dá louvores a Ele. Você acha que a força é o teu braço que te dá a condição financeira. Você acha que é o teu entendimento, o teu estudo que você tem acadêmico, a tua formação, a tua faculdade, que te condiciona e você não direciona louvores ao teu Senhor. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque no verso 14, porque Deus há de trazer a juízo. Ele não vem, pastor, para conversar. Esse verso, ele não vai vir para debater com você.
ou para colocar em pauta como fazer. Ele vem para julgar. Essa é a segunda vinda de Cristo. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, ou seja, aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço e como faço. Toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. E meditando nesses 2 versículos, hoje no período da tarde, eu estava escrevendo mensagem ontem, ao final da tarde, estava estudando, e o pastor Álvaro me ligou, eu tive que fazer uma pequena viagem ontem com ele, e consegui finalizar a mensagem hoje. Meditando nesses 2 versículos, eu escrevi aqui, preste atenção, igreja, jovens, para você sair daqui glorificando ao Senhor. Você não vai nem lembrar que foi o Denis que pregou, você vai sair daqui glorificando Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E você pode louvar a Ele, igreja? A lei de Deus para o povo de Israel é extensa e muito pesada de se carregar na totalidade consigo. Quando Salomão escreve esses 2 versículos que lemos, ele estava na época escrevendo para o povo israelita. Mas como bem sabemos, o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim lá, que ele veio para os que eram seus, judeus, povo de Israel, mas eles não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dito isso, nós, gentios, nós somos gentios, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Dito isso, nós que somos gentios, podemos meditar nesses versos 13 e 14 de Eclesiastes 12 e termos o entendimento que o resumo de todas as mensagens que temos ouvido no decorrer dos meses e anos em nossa jornada cristã é que temos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, ou seja, ser humano. Igreja, sabemos que o verbo guardar significa ter alguém ou alguma coisa em sua guarda. Guardar quer dizer que eu tenho alguém ou alguma coisa em minha guarda. E isso diz respeito, jovens, igreja, à palavra de Deus. Quando eu guardo a palavra de Deus, não quer dizer que eu fechei ela, coloquei ali no painel do carro, vou embora para minha casa e a Bíblia passa a semana inteira no painel do carro. Eu não guardei ela. Eu apenas tenho ela. Quando eu guardo, quando eu a tenho comigo, quando eu retenho ela comigo, é quando eu a medito nela, quando o próprio Deus fala para Josué, ó Josué, está aí a lei, nela medita alguns dias da semana. Foi assim que ele falou? Josué, está aí a lei, a minha lei, nela medita de dia, e dela não se desvia nem para a direita. Firma, Josué. Jovens, firma na Bíblia. Você não quer ter o teu tempo findo na casa de Deus? Leia a Bíblia. Retenha ela contigo, igreja. Tenha sede. Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo de número 5, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão? Glória a Deus por isso. Tenha sede, fome da justiça da palavra de Deus, igreja. Sabemos que o verbo guardar significa ter alguém ou alguma coisa em sua guarda. A pergunta é: nós temos guardado a palavra de Deus conosco? Irmãos, irmãs, você tem guardado a Bíblia no teu coração? Você tem meditado nos estatutos do Senhor? Você tem comido a Bíblia? Você tem bebido nessa fonte de água viva que é a palavra de Deus? Ou você só abre ela empoeirada aqui nesses bancos da igreja? É um alerta de Deus para a nossa vida, porque eu preciso desse alerta. Nós precisamos despertar
para tão bondosa palavra que está à nossa disposição, e melhor ainda, por nós estarmos em uma nação que ainda permite você carregá-la livremente pelas ruas. Tem crente lá no Oriente Médio sedento por uma Bíblia e não pode, porque senão é degolado, é decapitado, é morto, apedrejado, julgado pelo tribunal do homem. E nós temos o privilégio de ter isso aqui. Glória a Deus. Maravilha. A pergunta é: nós temos guardado a palavra de Deus conosco? Temos guardado os seus estatutos e mandamentos? Se sim, você fala assim: não, irmão Denis, eu tenho guardado, de fato, retido a palavra de Deus no meu coração. Se sim, saiba que é um importante primeiro passo, mas não é tudo. Conforme leremos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Uma história de todos conhecida, a história do jovem rico. Glória a Deus. É importante, irmãos, nós guardarmos a palavra de Deus. Nós, ao observarmos, ter entendimento da mesma. Mas como eu escrevi aqui, esse é um ótimo primeiro passo, mas não é tudo. Porque agora você vai entender que não é tudo. E eis que aproximando-se dele, de Jesus Cristo, né? Um jovem, viu, jovens? E disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus respondeu para o jovem: por que me chamas bom? Não há um bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Rapaz, você fala que, ou você pergunta ou me questiona, o que você pode fazer para entrar na vida eterna? E você vem com esse negócio de bom. Olha, bom é Deus, o meu Pai que me enviou. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ou seja, os mandamentos, o resumo da lei, a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, praticados à risca, pode te levar à salvação. Porém, é praticamente impossível para o ser humano guardar toda a lei. E no versículo 18, esse jovem pergunta: disse-lhe ele, quais? Jesus, você falou para guardar os mandamentos, mas quais? Eu quero entrar na vida eterna. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jovens, olha isso aqui. Honra teu pai e tua mãe. Você obedece pai e mãe? Ou você dá mais honra para o amigo, a amiga lá do colégio, e quando chega seu pai e sua mãe, você trata igual um cachorro de rua. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante esse versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Fiquei pego nesse versículo, igreja. Eu paralisei nesse versículo, por quê? Se ele tem observado desde a sua juventude, aqui o escritor diz que ele era jovem. Sei, devia ter 30 anos, eu tenho 36 anos, eu me considero jovem. Podia ter 36, 35. Mas ele responde a Jesus dizendo que desde a juventude, ou seja, desde mais novo, ele já conhecia a resposta de Jesus. Não matará, não cometerá adultério, não furtará, falso testemunho, tem que honrar pai e mãe, e amar o próximo como a si mesmo. Ora, se ele tinha entendimento disso, que ele tinha que guardar esses mandamentos,
E agora ele aborda Jesus e pergunta o que ele deve fazer para entrar na vida eterna, porque ele não tinha certeza da sua salvação. Ele observava os mandamentos. Ele sabia sobre não matar, não roubar, não adulterar, amar o próximo, honrar pai e mãe. Ora, se ele tinha um entendimento disso, de reter a lei para si, guardar os mandamentos, e está questionando Jesus sobre como entrar na vida eterna, porque não havia uma convicção dentro de si sobre a entrada no reino de Deus. E de repente, eu ou você podemos estar assim aqui nessa noite. Sabemos que não devemos roubar, roubamos. Sabemos que não devemos mentir e mentimos. Sabemos que não devemos adulterar e adulteramos. Sabemos que não devemos dar falso testemunho e damos falso testemunho. Sabemos que não devemos enganar e enganamos para tirar proveito. Por causa de uma quantia financeira. Para obter um cargo, um status. Eu fico vendo na casa de Deus obreiros que mentem para conseguir consagração, para conseguir cargo, para conseguir ter oportunidade no microfone. Meu irmão, isso aqui é consequência da nossa vida como cristão lá fora. Chegar aqui no culto e pregar é consequência de uma vida com Cristo. Ter um cargo eclesiástico na igreja, irmãos, igreja, é consequência de intimidade com o Espírito Santo. Jovem, ser abençoado com os povos, com a esposa de Deus, é consequência da obediência à palavra de Deus. Minha esposa é testemunho disso. A minha esposa, ela passou alguns problemas sentimentais no passado. Não sou perfeito, não. Longe disso. Agora, minha irmã, antes de subir aqui, passei uma raiva nela. É normal de ser humano. Mas quando nós nos conhecemos em 10 meses apenas, namoramos, noivamos e casamos. Completamos o mês passado 9 anos de casado. E o nosso relacionamento em tudo tem sido abençoado por Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Não adianta a gente conhecer tudo, irmãos, se não praticar. E ficar como esse jovem rico. Como nós lemos lá em Eclesiastes, que é dever de todo homem guardar os mandamentos para si. Mas é um ótimo primeiro passo, é top, é legal, mas não é tudo. É o primeiro passo. Eu lembro-me que quando eu cheguei até a presença de Deus, no ano de 2009, viciado no crack e na cocaína, o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia foi João 8:32. E conhecereis a verdade... Cadê a igreja? E conhecereis a verdade... Foi o primeiro versículo que eu conheci. Eu retire para mim, eu entendi que a verdade, que é Jesus Cristo, em forma do verbo, da palavra, iria me libertar. Ótimo, foi um ótimo primeiro passo. Eu entendi, eu guardei. Agora eu vou praticar a Bíblia, a palavra de Deus, para que a certeza da salvação esteja continuamente ardente, fervendo e jorrando dentro de mim. Alguém pode glorificar Deus nessa noite, igreja? Tudo isso, Jesus, eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Eu tenho observado, Jesus, eu tenho guardado, mas confessa a ti, eu imagino ele pensando. Não está escrito isso. Mas confessa a ti que tem um oco, um vazio, uma lacuna aqui dentro, Jesus, que eu quero ser preenchido. E para essa lacuna, esse oco, esse vazio acabar, há de haver ação, atitude. Verso 21. Disse-lhe Jesus, se, condição, viu? Isso é condição. Se queres ser perfeito, você quer então ser um crente perfeito, ativo, atuante, cheio do Espírito Santo, me veio agora aqui à mente Estevão, que era um jovem cheio de fé e do Espírito Santo. Me veio Estevão na mente aqui agora. Lá em Atos 6, depois de você ler a história dele. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e o quê? Então aqui a gente entende que o problema não é a riqueza em si. Como é bom ter dinheiro.
Como é bom ter condição financeira. Isso é maravilhoso. É bom demais. Você abençoe, pastor, isso aí. Em nome de Jesus. Alguém concorda aqui? A gente entende que o dinheiro é uma bênção. O problema, Paulo diz lá em Timóteo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Sim ou não? Fala isso, mas as pessoas esquecem da primeira parte do versículo, que é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Era o que acontecia com o jovem rico. O amor dele, ainda que conhecedor dos mandamentos, como ele era a sua juventude, o amor dele não estava nos mandamentos da Bíblia. Ele estava no dinheiro, na riqueza. Nessa véspera de Natal, às 7h25 da noite, eu te pergunto, aonde está o seu coração? Aonde está o teu coração? Se Jesus chamar a tua senha da eternidade hoje à noite, para onde você vai? Em quem ou em que está o seu coração, igreja? Ele conhecia os mandamentos, mas o coração estava no dinheiro. Jesus veio sabedor de todas as coisas. Disse, vai, vende tudo que você tem. Em outras palavras, pastor Luiz, desprende-se, rapaz. Tira o coração da riqueza, dá tudo para eles, vem e segue-me. Seu obreiro de valor, um soldado meu me segue. Siga Jesus. Jovens, siga Jesus. Cresça. Na tua oração, fala assim, Senhor, eu quero crescer na tua presença, Jesus. Eu quero crescer contigo. Olha, vai ver a tentação da mulher, do homem, do dinheiro, do pecado, da orgia, das festas, da balada. Eu não quero, Jesus, eu quero o Senhor. Fale para Ele isso na sua oração. Esboça a Ele isso. E você também, todos nós, igreja. Verso 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, se converteu. Não. Ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, o coração estava no dinheiro, nas propriedades. De repente você tem feito tudo para conquistar dinheiro. E o que você tem feito para ter Jesus na tua vida? Só vir na igreja? Você acha que é suficiente? Guardar os mandamentos desde a juventude, como o jovem supostamente guardava? Na verdade, ele não guardava. Ele só sabia dos mandamentos. A exemplo que eu lhe falei, que eu sei onde está esse celular. Está ali, eu sei que está ali. Mas eu não guardo ele. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Quão difícil é uma pessoa apegada às riquezas entrar no reino de Deus. Paulo escreve a Timóteo, olha Timóteo, a igreja aí que você está pastoreando, fala para eles, para os ricos, daí não colocar o dinheiro na riqueza, mas colocar o coração em Deus. Viu, irmão? De repente você teve um ano financeiro muito abençoado. Não é nada, viu? Isso não é nada. Esse financeiro que está lá na tua conta bancária recheadinho, vem uma doença do nada e você vê que não é nada aquilo ali. Você vê o tanto que você é pobre e precisa se humilhar diante do teu Criador. Verso 24. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. Essa mensagem, passar um camelo no fundo de uma agulha, há muitas especulações, mas nenhuma confirmação. Primeira é que os comerciantes da época passavam num local com camelo, chamado agulha, um local estreito que era difícil a passagem. Mas nada comprovado. O segundo é que era um termo usado para os militares romanos. Jesus estava falando aquilo ali, era um termo usado para os militares romanos entender. Também nada comprovado, são apenas especulações. E o terceiro termo é o sentido literal da palavra, fundo de uma agulha mesmo. Tem como um camelo passar no fundo de uma agulha? Eu já ouvi alguém falar assim, mas na época não tinha agulha. Claro que tinha, meu irmão. Ferragens à época, não agulha específica como a gente tem hoje, mas para costurar, para tecelagem, etc.
Então, isso aí fica em aberto. Mas o sentido da palavra é que Jesus está falando que é mais fácil uma coisa impossível aos nossos olhos acontecer do que alguém que tem o coração preso a riquezas entrar no reino de Deus. E é essa reflexão que você tem que trazer nessa noite. Eu conheço os mandamentos, eu sei dos mandamentos, mas será que eu os guardo? Será que eu os obedeço? Porque senão, se você apenas sabe da Bíblia, se você apenas sabe dos mandamentos, Jesus está te alertando essa noite, viu? Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, se eu não me engano, o Senhor diz assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você se voltar para mim e vir na minha direção, aí eu volto a direção, te agarro, te seguro, e ninguém te toca. Você pode glorificar a Deus, igreja. Já estou terminando. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se muito, dizendo: que poderá então Jesus salvar-se? Olha, Jesus, o senhor está falando isso. Os obreiros, pastor, ficaram admirados com essas palavras. Os obreiros! E aí, Jesus, então, quem que pode se salvar? Aí o nosso Senhor, amoroso como é e paciente como é, diz no versículo 26, Jesus olhando para eles. Você imagina o olhar de Jesus, pastor? Você imagina, irmão, Jesus te olhando nos seus olhos. Olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Fique de pé, igreja, por gentileza. Posso orar, pastor? Não posso deixar de perguntar. Eu vou orar. Tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou de fato e de verdade a sua vida para Jesus Cristo e quer fazer tal? Irmão Denis, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Entrar nesse novo ano com a minha vida servindo a Ele. Se você quer fazer isso, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou alguém que quer reconciliar com Cristo Jesus? Que quer ou proclamar e professar como Salvador? Não? Amém. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui está a tua igreja, a tua noiva, Senhor. A palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu transmiti para a tua igreja, mesmo com as minhas limitações, com as minhas imperfeições, Senhor. Mas eu creio, Jesus, que o Senhor opera milagres aqui nessa noite. E que através do teu Espírito Santo, o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos convence, Senhor, que nós precisamos guardar de fato os teus mandamentos e os praticar, porque de tudo que nós temos ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, continua com as tuas mãos estendidas sobre essa igreja, sobre o corpo de obreiros dessa casa de oração, sobre o pastor que o Senhor colocou nessa igreja, e continua salvando vidas aqui, Senhor, para a glória do nome de Jesus. E se a igreja concorda com isso, num tom bem forte, diga: amém. Graças a Deus, eu aqui agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.